paz, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela oportunidade de a gente se reunir mais uma vez nessa escola dominical. Como a gente tem dito nos nossos outros encontros, né, um formato diferente. Às vezes não é o que a gente desejava. A gente gostaria de estar perto, de estar junto. A gente gostaria de poder trocar ideias presencialmente, mas infelizmente é o que nós podemos fazer no momento. Então a gente faz louvando a Deus, pedindo a Deus para nos dar a direção, para nos ajudar nessa caminhada. Quero te convidar a participar de mais uma escola dominical da Igreja Metodista em Voldac, da classe de homens. Eu sei que muitas outras pessoas estão assistindo, homens, mulheres, jovens. Bom, eu louvo a Deus por isso, porque a mensagem dele está chegando aos ouvidos de muitas outras pessoas. Quero te convidar a participar dessa escola dominical. Escola dominical que tem como tema maior legados de fé, personagens do Novo Testamento. E hoje nós vamos abrir mão de estudar um personagem para falar de um texto que tem muito a ver com o contexto no qual a gente está vivendo. Vamos falar de uma das cartas contidas na grande carta do Apocalipse. Convido você a participar com a gente e como primeiro ato nosso aqui desse estudo, eu quero te convidar a ter um momento de oração, colocar a sua vida, o teu coração, os teus pensamentos nas mãos do Senhor e se preparar a receber dele, para receber dele nessa manhã de domingo. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor, pela tua graça. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa manhã, nesse dia, Deus, e te pedimos, fale conosco, Deus. Fale conosco nessa manhã de escola dominical. Queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Pai, ser tocados pelo teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, sermos confrontados pela tua palavra para que ela produza em nós frutos dignos de arrependimento, como diz a tua palavra. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, Pai, a prestarmos atenção, a darmos ouvidos ao que o teu Espírito tem falado a nós. Pai querido, realize o teu querer nessa manhã, abençoando os meus irmãos, abençoando a sociedade de homens, abençoando as minhas irmãs, abençoando os teus filhos e filhas aqui na nossa comunidade de fé e tantos outros que acabam por ver e ouvir este vídeo, Deus. Fale conosco, Deus, eu desejo no nosso coração ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, quero convidá-los para a gente fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 3. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Já oramos, já pedimos a direção de Deus para que nos abençoe nessa escola dominical. Eu quero compartilhar esse texto com vocês dentro de um contexto maior, né? Dentro de um contexto em que nós estamos buscando legados de fé, estamos estudando situações, personagens que nos ensinam através das experiências que vivenciaram. E hoje não vai ser diferente. O texto que nós lemos é uma advertência que está contida numa carta que está dentro de uma outra carta maior, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele significa revelação, todos nós sabemos disso. O que nós estamos lendo é uma das 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor. Como é que eu quero compartilhar com vocês esse texto das Escrituras? Quero convidá-los para a gente fazer aqui algumas considerações acerca da literatura que envolveu essas 7 cartas endereçadas às cartas das igrejas da Ásia Menor.
Depois disso, eu quero convidá-los para a gente conhecer um pouquinho mais da história desse lugar, dessa cidade chamada Sardes. Depois eu quero me deter em alguns trechos específicos da leitura que a gente fez, para a gente fazer algumas considerações, para ao final compartilharmos algumas reflexões acerca dos legados de fé que essa advertência do Senhor traz para a minha vida e traz para a tua vida nessa manhã de escola dominical. Bom, o texto que nós lemos está dentro do livro de Apocalipse e a gente morre de medo de ler o Apocalipse, não é verdade? Eu me lembro alguns anos atrás que na classe de homens, na classe de jovens, salvo engano, agora não tenho muita certeza, mas nós fizemos uma leitura do livro de Apocalipse do começo até o final, e o que eu compartilho com vocês é que o livro de Apocalipse traz para a igreja do Senhor a certeza do triunfo. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente não pode perder de vista isso. Aqui está registrado o triunfo da igreja do Senhor sobre o mal que a assola. O texto que nós lemos é uma carta, uma das 7 cartas endereçadas às igrejas que estão na Ásia Menor. Mas é interessante porque, apesar de ser chamada de uma carta, ela não tem assim uma estrutura formal de carta, né? Não tem um cabeçalho, não tem uma apresentação, não tem uma despedida formal. Mas ela tem outras coisas em comum. As 7 cartas têm alguns pontos em comum. E eu quero compartilhar com vocês esses pontos em comum. E a gente já começa a tomar uma dimensão do que significa essas cartas, o que elas têm em comum e o que elas já vão revelando para nós. Primeiro, todas elas têm o seu remetente. Quem está remetendo as cartas? Quem remete as cartas é Jesus. E Jesus está sempre aqui sendo apontado através de um título. No caso da igreja de Sardes, ele está sendo descrito como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, dando uma demonstração de quem ele é, do governo que ele tem, da plenitude que há nele. Bom, há um remetente em comum, há o uso da expressão conheço, né? E aí essa expressão é a porta de entrada para que o Senhor fale dos pontos positivos e dos pontos negativos daquelas congregações. No caso de Sardes, os pontos negativos são fama de uma coisa que ela não possui, que é vida, e a realização de obras sem integridade, sem inteireza. Mas ela tem pontos positivos também. Lá existem pessoas que não se contaminaram, que estão firmes, como apontado no versículo 4, que nós não lemos, mas fica como sugestão de leitura. Um outro ponto em comum entre essas 7 cartas é a promessa. Olha só, quem vencer vai usar vestes brancas. Quem vencer terá o nome escrito no livro da vida. Andará com Cristo porque é digna disso. E o final também das cartas é muito semelhante. O uso da expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um chamado ao compromisso com a mensagem que está sendo anunciada. Bom, com isso eu compartilhei com vocês alguns pontos em comum da escrita das cartas. Ju, onde é que estão essas cartas, Ju? Essas cartas surgem a partir do capítulo 2 e vão se estendendo por todo o capítulo 3. As 7 igrejas da Ásia Menor simbolizam ou podem ser reconhecidas hoje como sendo as igrejas esparramadas pelo mundo de hoje. Então Sardes, apesar de ser uma localidade, um destino daquela carta, pode ser lida, vista, entendida, compreendida como uma igreja dos nossos dias, uma igreja do Senhor, esparramada na face dessa terra. Agora eu quero te convidar a conhecer mais detalhes de Sardes. É muito legal conhecer os detalhes históricos de Sardes, porque vão revelando um pouco da escolha, da revelação que o Espírito trouxe a João
quando ele registrou essa visão. Bom, a cidade antiga de Sardes, hoje ela não existe mais, não existe isso. Hoje são ruínas lá na Turquia, perto de uma vila desconhecida, sem qualquer importância maior. Mas, historicamente, nesse momento aqui, era reconhecida como uma cidade, não nesse momento, né, no momento aqui que a carta foi escrita, no primeiro século, mas historicamente essa cidade ela já foi conhecida como uma cidade impenetrável. Poxa, por que isso? Porque a cidade estava edificada a 500 metros de uma planície, e esses 500 metros acima da planície era uma subida entre rochas. Então você imagina aí, para tomar de assalto uma cidade dessa, é uma coisa bem difícil. Era uma cidade próspera porque no seu rio, um principal ribeiro que corria na cidade, não um rio, né? Mas um ribeiro que corria na cidade, era extraído ouro. Então é uma cidade próspera pelo ouro, pelas pedras preciosas, pela lã, pelo tecido que produzia. Então é uma cidade próspera. O povo que habitou primeiramente naquela cidade, conhecido como os lídios, foram o primeiro povo a cunhar com regularidade moedas. Olha que interessante, né? Mas a história dessa localidade, dessa cidade, é marcada também por quedas militares. No ano de 546, sob o ataque de Ciro o Grande, a cidade cai. Poxa, mas como que Ciro conseguiu derrubar essa cidade, conseguiu vencer essa cidade? Os soldados observavam a cidade e perceberam o caminho adotado por um soldado ao descer daquela cidade. Fizeram o caminho inverso, aguardaram o cair da noite, e mesmo com alguns soldados vigiando, esses soldados não perceberam, não estavam atentos. E a cidade foi tomada de assalto, caiu e foi tomada por aquele rei. Mais ou menos 200 anos depois, Alexandre o Grande também toma essa cidade, governa ali e consegue tomá-la de assalto. No ano 214 a.C. ela cai pelas mãos do governo da Síria. E depois disso, a cidade passou a pertencer ao governo romano, passou a ser uma cidade que nunca mais recuperou o seu prestígio. O que eu quero dizer e compartilhar com vocês? Uma cidade com um passado glorioso, mas com um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Se a gente trouxer essa história para os nossos dias, a coisa fica pior. Ela nem existe mais. Ela nem existe mais. Esses dados são interessantes porque eles mostram um pouco, assim, de forma muito evidente, o acerto da revelação trazida a João para que ele registrasse. Olha que interessante, né? Porque o texto fala de uma advertência para ficar vigilante, para se fortalecer. São exatamente os pontos fracos daquela cidade que sucumbiu. Quero te convidar agora nesse momento a nos determos em alguns trechos do texto. Você está pronto? Vem comigo. Tem alguns versículos que eu quero parar e compartilhar com muita propriedade para que a gente conheça mais profundamente o que o Senhor tem para trazer para nós. Vem comigo. Amados, convido vocês então para que a gente dê um mergulho aí a partir do versículo 1, né? O que está acontecendo aqui ao apontar aqui o destinatário ao anjo da igreja em Sardes. O destinatário é o responsável espiritual por aquela igreja, pastor, um líder que está conduzindo aquela igreja. Depois disso, ele mostra que é um remetente. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É aquela apresentação de Jesus a partir de um título. Aqui o título é aquele que governa, aquele que tem domínio, aquele que é o todo, está em todo lugar, vê tudo, nada passa aos seus olhos. Aí o texto começa com a expressão conheço as obras que você realiza. Aquela expressão que nós falamos também como introdução, conheço. Ao dizer isso, ele está se revelando como o Cristo que está atento,
o Cristo que não cochila, que não dorme, na expressão do salmista, aquele que vê tudo, que sabe tudo, que nada passa escondida à sua visão. Você já refletiu sobre isso? Que você serve a um Deus que vê tudo, o tempo todo, em todo lugar? Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. O salmista no Salmo 139 diz que se ele subir aos céus, o Senhor lá está. Se ele descer ao mais profundo abismo e fizer a cama dele lá, o Senhor também estará lá. É um Deus que sabe tudo, que conhece tudo. O texto diz que a palavra não nos chegou à língua, à boca, e Ele já conhece. Um Deus onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo. Conheço as tuas obras. Esse é o sentido da expressão. Mas que obras são essas? No caso de Sardes, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Final do capítulo 1. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa frase ilustra perfeitamente a diferença entre reputação e caráter. A nossa reputação, a fama que a gente tem, o que as outras pessoas dizem de nós, o nosso caráter, aquilo que nós essencialmente somos, quem nós essencialmente somos, a pessoa que somos, a nossa essência. As outras pessoas nos veem por fora, tiram algumas conclusões acerca da nossa pessoa por coisas que eles só conseguem olhar no exterior. A igreja de Sardes tinha fama de estar ativa, de estar viva, mas Jesus sabia que ela estava morta ou quase morta. E é interessante aqui porque nós estamos no século I, a igreja está sofrendo grande perseguição. A igreja de Éfeso, por exemplo, ali sofre o ataque de falsos apóstolos. Mas aqui em Sardes não há nenhum ataque registrado. O texto transmite a ideia de que é uma aparente paz, tranquilidade, quando na verdade é uma indiferença, é uma apatia. A boa fama deles aqui não foi capaz de ocultar o que realmente estava acontecendo naquela congregação. Uma congregação que nutria uma falsa imagem de si mesma. Se nós pararmos aqui nessa reflexão, eu creio que a gente já tem material suficiente para prosseguir dias e dias, remoendo, ruminando essa expressão. A diferença entre fama, reputação e caráter. A diferença entre a imagem que projetamos, que nutrimos de nós mesmos, e o nosso interior, a nossa essência, quem nós somos. E o texto, ele continua, sua fama de estar vivo, mas você está morto, ou seja, você aparenta algo que não é. O texto continua fazendo a seguinte advertência: fique vigiando e fortaleça. Em outras palavras, ser vigilante. Ser vigilante. E a gente começa a fazer uma conexão daquele histórico lá com o registro da visão que foi dada a João aqui, perdão. A cidade de Sardes cai por falta de vigilância, por falta de cuidado. Sucumbiu seus inimigos na guerra por causa disso. Espiritualmente falando, é a consequência para aquele que não vigia, que não se fortalece. Discípulos e igrejas caem porque não vigiam, não se fortalecem. Muitas passagens do Novo Testamento falam sobre a importância da vigilância, do fato de nós não devermos nos descuidar, estarmos sempre atentos. Eu compartilho com vocês um texto que está lá no Mateus 24, versículo 42. Uma exortação à vigilância. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Portanto, vigiem. Mas como vigiar? Um bom soldado vigia armado. Um bom soldado vigia naqueles tempos antigos na muralha, na sua torre de vigília, ao lado das suas armas, do seu escudo. Espiritualmente, como nós vigiamos? Nós, como soldados de Cristo, como homens e mulheres chamados a vivermos uma vida de constante vigilância e oração. Tomando a nossa armadura de Deus, nos vestindo com ela. Uma armadura que Deus nos dá. E aí eu te convido a ler Efésios 6, versículo 18. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda
perseverança e súplica por todos os santos. Ora, faz súplica, vigie. Deus é um Deus que está em constante vigilância. Nós somos chamados a viver essa vigilância espiritual, estarmos atentos. Estarmos atentos. O texto de Apocalipse 3 continua. Fique vigilante, fortaleça o restante que estava para morrer. Em outras traduções, consolida o restante que estava para morrer. Parece ser uma última tentativa de resgate. Uma igreja que está quase morta, mas há esperança. Há esperança para essa igreja quase morta. Existe ali algo que possa ser feito, que é consolidar, que é fortalecer. Então existe uma fonte de força nisso aí. Mas olha só, o texto continua. Por que se precisa fazer isso? Por que se precisa vigiar, fortalecer? Porque não se tem achado íntegras as obras desse povo, dessa congregação na presença de Deus. Não são íntegras. O que isso quer dizer? Que não são inteiras, não são integrais, não são totais. A igreja tinha fama de estar viva, então alguma coisa estava acontecendo lá naquela igreja. Não é a ausência de obras, mas a falta de inteireza dessas obras, de integridade, de totalidade. E aí a gente é advertido com grande profundidade, né? Porque a gente descobre que é possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor, sabia disso? E como a gente tem disso hoje? Gente doutrinariamente defendendo a doutrina de Cristo, sem amá-lo. Ô João, mas isso é coisa dos nossos dias? Não, meu irmão. Olha só o que diz o capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 2. Conheça as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar, não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. É a carta à igreja em Éfeso, a primeira das cartas. Uma galera íntegra no sentido de defender a doutrina, no sentido de colocar à prova os falsos apóstolos, mas que perdeu o primeiro amor. Ou seja, gente que defende a doutrina de Cristo, mas que não ama o seu Senhor. Tem um outro texto, eu não vou ler aqui, mas deixo registrado, segundo Crônicas 25:2, onde a gente descobre que é possível obedecer os mandamentos de Deus sem inteireza de coração, sem o coração ser integralmente do Senhor. Ou seja, de forma resumida, é possível fazer coisas certas pela motivação equivocada, pela motivação errada. E com isso o que acontece? Os homens veem as obras e atribuem boa fama, mas Deus vê a inteireza, o coração, e vê que tem alguma coisa errada. O texto nos convida a olhar para o nosso interior, não só para as nossas obras, mas para a nossa motivação. Por que eu faço isso, Deus? Por quê? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Essa é a advertência que é feita à cidade de Sardes, à igreja de Sardes, e é feita à igreja do Senhor nos dias de hoje. A cidade de Sardes olhava para o seu passado, um passado glorioso, mas isso não era suficiente. Então o sentido da advertência para nós hoje é o seguinte: olha, gente, olha para as experiências do passado, olha sim, olha de quantas bênçãos Deus encheu a igreja dele, quantas experiências ele deu para o povo dele, e se alimente disso. Valorize a comunhão com Deus. A advertência que é feita à igreja em Sardes é feita a mim e a você. E eu quero convidar você para a gente caminhar para uma conclusão, pensando aqui nos legados de fé. Como permanecer firme na fé? Como? Bom, o texto diz que a gente precisa lembrar do nosso passado, do que a gente tem recebido. É verdade. Precisamos lembrar do que temos recebido. Eu penso aqui na principal a razão das nossas reuniões, da nossa comunhão, a ceia do Senhor, por exemplo. Quando participamos da ceia,
nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, é tudo em torno dele, ele é o centro de tudo, é tudo em razão dele. O que ele fez, o sacrifício, a entrega para nos possibilitar a vida e vida em abundância, nós olhamos para o passado. A ceia nos chama a olhar para o passado, mas também nos chama a olhar para o futuro, um futuro que aponta para a segunda vinda de Cristo, onde nós seremos resgatados. Eu olho para o passado, eu me alimento do sacrifício de Cristo lá no passado, rememoro aquilo, olho para o futuro fortalecido e vejo que ele virá. Mas e o meu presente? O meu presente eu me ponho de pé, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o que ele fez no passado, eu olho para o futuro e sei o que ele fará, então eu permaneço de pé, eu fico de pé. É nesse sentido que nós permanecemos firmes, tendo a consciência do que foi feito no passado, as experiências que Deus nos deu, a certeza de que ele fará. E no presente continuamos firmes, nos alimentando dessa experiência. Mas olha só, não é suficiente só rememorarmos isso. É preciso que nós retenhamos aquilo que a gente ouviu, as experiências que a gente teve, guardando-as no nosso coração. O Evangelho não é um Evangelho só para ser ouvido, é para ser obedecido, é para ser experimentado, é para ser vivido. No caso de Sardes, da igreja de Sardes, eles precisavam se arrepender para voltar às boas obras da obediência, da inteireza. Qual a consequência disso, meu irmão, minha irmã? De permanecermos como uma igreja apática, sem vida, que até tem boa fama, mas que está morrendo. A consequência é, portanto, se você não vigiar, virei como ladrão, de modo que você não saberá que horas virei. Essa figura do ladrão é uma figura muito usada para relatar pessoas despreparadas. É muito comum nas Escrituras. Jesus empregou essa ideia em vários momentos. No próprio Mateus, capítulo 24, essa exortação à vigilância está sendo empregado por Jesus, está sendo dito por Jesus. Os apóstolos imitaram esses exemplos. Por exemplo, em 1 Tessalônica, capítulo 5, você vai verificar isso. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, olha que texto tremendo. Apocalipse 16, versículo 15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Jesus prometeu vir como ladrão, encontrando despreparadas pessoas que não vigiaram. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo o segundo domingo do Advento. Advento é um tempo de espera, é um tempo de expectativa. Nós trazemos à memória o nascimento de Cristo, mas principalmente nesses 2 primeiros domingos nós trazemos à memória também a sua segunda vinda. É um domingo escatológico, onde a gente olha para o futuro da igreja, para o resgate prometido por Cristo Jesus, para a sua segunda vinda. E é impossível não olhar para essa promessa de Jesus e não analisarmos a nós mesmos. Estamos servindo com inteireza de coração? Somos servos e servas vigilantes? Fazemos o que fazemos, boas obras, pela motivação correta? Meu irmão, minha irmã, que essa palavra te alimente, confronte você nessa semana. Que essa palavra nos alerte, pois vencendo vem Jesus. Deus abençoe a tua semana. Deus abençoe esses dias que virão. Tenha cuidado, seja vigilante. Vivemos um tempo de pandemia. Não baixe a guarda. Ser vigilante. É o chamado do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Um chamado que nos traz de volta a nossa essência, ao caráter de Cristo em nós. Feche teus olhos, te convido a ter mais um momento de oração. Obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Tempo de reflexão, tempo de busca, tempo de desafios. Nos ajude enquanto servos e servas do Senhor a permanecermos firmes na Tua presença.
Obrigado porque o Senhor é um Deus que insiste conosco, que nos adverte. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a fazer melhor, a sermos íntegros e inteiros na Tua presença. Toma cada um dos Teus filhos e filhas que ouviu essa escola dominical, que assistiu, Pai. Fortalece-os. Que estejamos cada dia mais fortalecidos no Teu poder, Deus, na força do Teu poder. Socorre aqueles aflitos que choram. Socorre os angustiados. Aviva a Tua obra em nosso meio. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço e eu deixo aqui registrado a saudade que tenho de estar presencialmente na classe com vocês. Mas também quero registrar o quanto esse tempo tem fortalecido a minha vida. Deus os abençoe, os fortaleça, em nome de Jesus. Amém.